Salve, rapaziada, aqui é o Ryan Santos. Seja bem-vindo ao Ryan Reage, o quadro, o canal onde eu reajo aos vídeos mais polêmicos da internet e também aos canais que eu gosto de assistir no meu tempo livre. E eu nunca escondi aqui, eu assisto muito o Charla Podcast de Bruno Cantarelli. E o vídeo de hoje é: qual era o segredo do esporte interativo? Eu gostei desse título, por quê? Porque eu fui revelado no esporte interativo. Lembrando que meu primeiro emprego foi na Bolsa de Valores de Nova York. Só que eu não trabalho com bolsa e com investimento hoje, eu trabalho com mídia. Então, o meu primeiro emprego em mídia foi no esporte interativo em 2013, como comentarista da NFL, futebol americano, e eu apresentava de vez em quando um programa ou outro. Mas vamos lá, qual era o segredo do esporte interativo? Ele vem do episódio com Andrei Hitchcock, que eu não sei quem é Andrei Hitchcock, mas vamos lá. Andrei, tipo, tu aparece muita gente hoje, né, que gosta desse tipo de conteúdo, que é muito maneiro, e principalmente, primeiro, o que impactou pra mim foi no Instagram e depois o canal, no YouTube. Mas, cara, tu tem uma história vasta no jornalismo esportivo. Primeiro você foi passaporte Sport TV, isso, né, lá atrás. Antes disso eu trabalhei no Esporte Interativo ainda. Ah, você trabalhou antes no Esporte Interativo. Pra mim tinha sido o contrário. Não, categoria de base mais famosa do jornalismo esportivo, pelo menos do Rio de Janeiro, né? Todo mundo trabalhou lá. Trabalhei lá... Todo mundo trabalhou lá, é isso aí. Cara, eu vou te falar que quem trabalhava no esporte interativo era tudo filho de playboy. Por quê? Porque o salário era muito pequeno pra alguém viver daquilo, entendeu? Tipo, o diretor do programa, o produtor... Cara, eu ganhava R$800 por mês. O narrador que tava ali narrando Champions League, NFL, o Otávio Neto, sentava do meu lado, ganhava R$800 por mês. Então, você, para vencer no jornalismo, você precisa de uma categoria de base. E se você tem necessidades de comer, de pagar o aluguel, você não consegue trabalhar ali. Porque, cara, é um setor muito ingrato, paga muito mal. A Cazé TV inteira também, né? Então, e aí uma coisa leva a outra, porque as pessoas que fizeram a Cazé TV trabalharam comigo no Esporte Interativo. Então, quando surgiu, foi natural chamar a galera que tinha trabalhado lá. Então, acho que meu primeiro emprego no jornal esportivo foi no Esporte Interativo. Estágio. Só que lá, estágio é uma palavra, é uma palavra quase... Não, no lance também. É estágio porque, cara, o modelo de negócio era muito interessante. Eles pagavam bem o André Henning, o Zico... Acho que só. E os diretores. E aí, os adultos do segundo pelotão eram jornalistas classe C ou classe B que não ganhavam bem. Aí entra Gima, Baran, Bruno Formiga, quando ainda era da classe C, eram jornalistas que não ganhavam bem. E aí, o resto da emissora era tudo de criança, gente de 18, 19, 20 anos, estagiários. Esse camarada aí, ele deve ter a minha idade, deve ter uns 35, no máximo 32, que é realmente aquela janela ali de tipo início dos anos 2010, Botafogo, Rio de Janeiro. Não existia estagiário, porque todo mundo trabalhava muitas horas. Ah, mas a bolsa estágio diz, pô, tem que ficar 4 horas só, 6 horas lá. Se tu cumprisse a bolsa estágio, você ia ser demitido rapidinho. Vamos lá ver o que ele tem a dizer. Isso também é a mesma coisa, o estagiário fazia tudo, né? Eu cheguei a ser chefe de equipe sendo estagiário. Eu tinha estagiários. Era doideira, mas tipo assim, eu acho que... Chefe de equipe sendo estagiário, ganhando R$800 por mês pra liderar uma galera toda e botar programa no ao vivo. Eu cresci vendo MTV. Porque eu gosto muito de música. E aí eu sempre pensava, pô, deve ser muito maneiro trabalhar na MTV, porque o clima é várzea completa, e parece que os caras têm uma ideia e botam no ar no mesmo dia. Eu acho que o esporte interativo, eu não sei se tem a mesma vibe, mas conversando com a galera que trabalhou na MTV, é muito parecido com o que a gente fazia, assim. No esporte, mas era, pô, tive uma ideia. Tenta aí, faz um programa amanhã. Vamos fazer. O primeiro programa que eu produzi lá, chamava Conexão Nordeste.
Porque eu sou maranhense, os caras viram lá na minha ficha. Tu é maranhense? Caraca, Sou do mano. interior do Maranhão, Playboy? Imperatriz. Sério Meu mesmo? sotaque é do Rio porque eu cresci no Rio, mas o meu pai morou a vida inteira em Imperatriz. Cara, que Imperatriz, Eu tive Maranhão. Imperatriz, né? Tem, tricampeão maranhense. Imperatriz é grande. Eu quase vim com a camisa do Cavalo de Aço, mas tava Cavalo deve de ter ar-condicionado, então com um casaquinho. Aliás, tá frio aí? Não, tá tranquilo. Com o casaquinho tá tranquilo. Ah, então beleza. Aí a parada é a seguinte, tu é do Maranhão, mas teu nome, qual é da parada? Raistock Então, o meu nome eu achava que era uma história e descobri recentemente que era outra, Judeu? mas é um nome judeu da Polônia. Ah, E aí a história que corria na família era que o meu avô e a minha avó vieram da Polônia, minha avó é russa, mas os dois vieram da Polônia fugindo da guerra. Mas aí depois eu descobri que eles vieram um pouco antes da guerra, e na verdade foi só Fugiram fugindo de um clima estranho. Hitchcock é o abrasileiramento do Hitchcock, de Alfred Hitchcock, também é o nome judeu. Estranho que tava Sim. acontecendo ali, entendeu? e foram pro Maranhão. Não, eles. Aí é confuso, mas vamos lá. Eles vieram pro Rio. Os meus pais são do Rio, os dois. Só que nos anos 80 teve um boom de gente vindo dos grandes centros de serviços, medicina, professores, indo pra alguma cidade do Norte e Nordeste por causa de Serra Pelada, que descobriram ouro lá. Caraca, mano, Serra Movimentou Pelada. o mundo Documentário. todo. Movimentou, porque, tipo assim, se você olhar o mapa, Serra Pelada tá no Pará, longe de Belém e longe de São Luís. No meio eram só cidades pequenas. E aí Imperatriz é uma dessas cidades que teve um boom populacional, porque muita gente foi. Cara, esses garimpeiros que vêm pra cá, se assentam com as famílias, não tem onde ir no médico. É. E aí começaram a levar médicos do Rio de São Paulo, por exemplo. Meu pai foi ligaram pra ele e falaram: cara, vem aqui, é uma cidade que não tem nada, tá começando nos anos 80, mas vem aqui que você vai ganhar dinheiro. Aí meu pai foi pra lá, falou que pagavam consulta com ouro. Caraca, mas chegaram a ser a pepita. Assim, pá. Era meio. O que ele conta é que era meio faroeste nos anos 80. Assim. Hoje em dia- Imagino, mano, imagina a cidade também. Hoje em dia já é uma cidade grande, assim. Tem acho que mais de 250 mil pessoas. É a cidade da Raíssa Leal. Caraca, mano. Então, antes da Raíssa Leal, o único imperatrizense nacionalmente conhecido era o Vitor Hugo do Big Brother. Que era o orgulho da cidade. O E gênio. você provavelmente não lembra mais. É, não vou lembrar quem é o Vitor O Vitor Hugo, acho que foi 3 Big Brother atrás. É isso aí, isso aí. Ele era de Imperatriz, era o orgulho da cidade. Ele era o orgulho da cidade. Era agora é fadinha, Não, né? Agora tem a fadinha. Caraca, mano, aí. Se eu não me engano, Imperatriz é mais desenvolvido que São Luís. Tipo, tem mais pujança econômica que a capital do estado. Uma informação que eu tinha um tempo atrás aí, lá no Maranhão. Um abraço pra todo mundo aí que é do Maranhão e me segue. Será que tem algum maranhense que me segue nessa porra? Mano, aí. E tu nasce lá? Eu nasci lá. Aí morei lá até os 6 anos, aí meus pais se separaram, minha mãe foi pro Rio e meu pai continuou lá, então eu continuei voltando. E aí por isso que eu desenvolvi uma relação com o clube de lá, acompanho e tal. Mano, Isso, tu é um isso cara te levou do- a produzir um programa. Eu acho que sim. Eu acho Conexão. que essa conexão com. Porque eu cheguei lá, minha ficha de estágio, o cara pegou e viu Imperatriz Maranhão. E era no momento em que o Esporte Interativo tava com um projeto que foi, Copa do- foi revolucionário na Copa do época. Nordeste, né? Deu ruim pra caramba. Era o Esporte Interativo Nordeste. Era o segundo canal deles. Igual a Sport TV tem Sport TV 1, Sport TV 2. O Esporte Interativo 2 era o Esporte Interativo Nordeste. Por quê? Eles não tinham tanto dinheiro para comprar direito de Campeonato Brasileiro. E aí comprava, tipo, campeonato alternativo, porque era o que dava, entendeu? E aí, por ser de parabólica, eles entenderam que tinha um público no Nordeste, aí meio que posicionaram a empresa toda pro Nordeste. Só que, ok, dá audiência, mas não dá patrocinador. Então eles compravam os direitos, faziam grandes transmissões, programas sobre o time do Nordeste e tal, isso aqui, mas ninguém via lá e comprava anúncio para aparecer ali no meio e acabou falindo o EI Nordeste. Antes da venda da Turner, isso aí é antes. Já tinha tido a primeira Copa do Nordeste de 2013, quando eu entrei. Só que eles estavam criando um canal chamado Esporte Interativo Nordeste, o que é uma doideira se for parar pra pensar. Sim. É um canal pago, totalmente segmentado, que passa no Brasil inteiro. E aí eles precisavam de produtores. Eles falavam, pô, tu é maranhense, pô, mas você acompanha o futebol de lá? Eu não acompanho, Imperatriz e tal. Tento assistir, tento acompanhar o que dá. Aí fui contratado meio que por causa disso. Caraca, mano. E quem tu lembra, assim, que estourou no Esporte Interativo, mas trabalhava meio que diretamente contigo, assim? Ó, acabei de lembrar o bagulho. Falou que o pai dele era médico e recebia ouro na consulta médica? Playboy. Por quê? Se o cara vem de baixo, não tem como ser jornalista. Você não vai sobreviver nos primeiros 5, talvez 10 anos da sua carreira. Tu tem que ter, morar com os pais, ou morar no apartamento dos seus pais, ter a sua mãe ou a empregada fazendo comida, porque não dá. Não dá. Jornalismo esportivo é voto de pobreza. Cara, a primeira pessoa que eu conheci... Tu vê lá esses caras. Fernanda Gentil, Esporte Interativo. Playboy, burguesa. Casimiro, burguês. Pedro Certezas, burguês. Ryan Santos. Cara, o Ryan Santos trabalhava de graça no Esporte Interativo porque o papai do Ryan Santos tinha um apartamento em Copacabana, que era 10 minutos do estúdio,
E o Ryan Santos não pagava aluguel, não pagava comida, tinha empregada ali limpando, e é isso. Jornalista de início de carreira tem que ter pai rico. De sentar do lado foi o Formiga, Bruno Formiga. Ele já era comentarista, mas ele tinha acabado de vir do Ceará. Porque ele foi contratado por causa do projeto da Copa do Nordeste, chamaram ele pro Rio, e ele era o comentarista desse programa que eu produzia, o Conexão Nordeste. Ah, sim. Cara, se o Bruno Formiga tem sotaque hoje, estamos falando aí de 13 anos depois. Cara, imagina como é que ele falava lá em 2013. Tipo, pra mim foi muito revolucionário, porque o Bruno Formiga foi o primeiro cara que eu vi na televisão com um sotaque fortíssimo de Nordeste, fazendo transmissões nacionais. E não chegaram nele e falavam assim, tem que suavizar seu sotaque, igual fariam na Globo. Era a Bruna Vitória, apresentadora, que trabalhou acho que na Bradesco. A Bruna Vitória que botou eu lá. Que também filha de... a Bruna Vitória, ela... Cara, a Bruna Vitória era a mulher mais linda de Santo Agostinho. Não sei como é que ela tá agora, com 34. Mas ela era maravilhosa. Bruna Vitória, aluna do Santo Agostinho, colégio de rico. Pai dela era altíssima patente na aeronáutica. E era amigo do meu pai, porque meu pai também era da aeronáutica, saiu antes para ir para a Varig, mas tem uma outra prova. Esporte interativo tem que ser filho de playboy, filho de rico. E a Bruna Vitória, ela era produtora de um programa lá, eu cavei com ela para me colocar na NFL, me colocou, deu certo, aí eu fui indo, fui ficando. Nunca recebi um centavo do esporte interativo. E em 2014, quando eu saí e fui pra ESPN, eu pensei seriamente em processar os caras, processo trabalhista. Pensei seriamente em ganhar uma grana em cima deles. Mas uma luz divina falou assim, Ryan, você precisa ter gratidão, porque isso aqui abriu muitas portas pra você, e realmente abriu porta pra caralho. E olha o que eu trabalho hoje. Eu não trabalho com bolsa de valores. Eu trabalho com mídia. Eu trabalho com mídia esportiva. Eu falo para uma câmera. Eu apresento programa. Então, graças ao bom Deus que não me fez chegar ao extremismo de processar esses caras que me deram um programa e visibilidade na TV brasileira. Poste também. E o Formiga comentava. E eu produzia. Caramba, olha só, mano. Eu tenho até um trechinho que eu guardei, que era Formiga. Deixa eu ver o LinkedIn da Bruna Vitória, o que ela tá fazendo hoje em dia. Duvido que é jornalismo. Meu LinkedIn deslogou. Sei lá, deu uma notícia de que o Náutico tinha contratado ou demitido o Marcelo Martelotti. Aí ele, Andrei Raiskov, que ninguém fala o nome certo. Né? Aí eu guardei esse corte e, acho que foi a primeira vez que mencionaram meu nome, assim. Caraca, o Formiga, tipo, né, ali antes de estourar e tal. E você lembra essa galera toda, Casé, Certezas, na redação, como é que era essa parada, assim? Cara, os dois chegaram um pouco depois, então eu já tava, acho que eu já tinha até equipe, tal, já tava mais estabelecido. O Certeza eu tenho muito mais contato, porque o Certezas, ele foi designado pra futebol brasileiro, que era a minha equipe, porque lá era dividido por temas, né? E o Casé fazia o Twitter, se eu não me engano, focado em futebol internacional. Cara, que loucura essa porra, mano. Quero ver essa galera toda, assim. Cara, o Certeza, ele foi contratado por uma vaga que era... Tu lembra de um serviço? Envie Flamengo pra 3434 e receba as melhores notícias no seu celular? Tipo SMS, né? A gente fazia essa parada. Então, um dos meus trabalhos lá era mandar todos os times do Nordeste. Então, envie Náutico pra 3434, envie Ceará... Envie Campeonato Cearense, receba as notícias do Campeonato Cearense. E aí alguém tinha que escrever as notícias, é isso? Pra mandar... Era uma notícia de SMS. E o Certeza foi contratado, se eu não me engano, pra aprovar essas mensagens. Caralho. Ele era um aprovador de imóvel. Cara, isso é muito louco, assim. Não, falou uma besteira. É que assim, cara, esse bagulho aí de SMS é tentando ganhar dinheiro, fonte de renda. Tentando fonte de renda. Porque realmente, o modelo tradicional, que era vender anúncio, não dava certo, não. O comercial do esporte interativo era muito fraquinho. Eu acho que a galera não tem noção do que foi o esporte interativo, por exemplo. Eu tenho uma experiência que eu fui reprovado pra narrar lá. Era o reality show, não? Não, mano. Quem me indicaram tá lá. A Aline Nastari que me indicou. Aí eu, repórter na época, narrava os jogos na rádio, mas assim, muito tempo atrás. Aí mandaram fazer um teste, mano. Eu sei que eu cheguei. Já gritava? Sempre, né? E não entrou? Tu tava no... porra! Tu tava no lugar certo. O André não gritava. Os narradores da época eram os mesmos de hoje, cara. Como é que fala? Hierarquia. Otávio Neto embaixo. Aí, Jorge Igor.
André Henning. Continuam os mesmos. Tanto ainda, não sei. Mas acho que eu não fui bem no teste mesmo, assim. Só que, assim, ver aquilo tudo, eu nunca tinha entrado lá, né? Na sede ali de Botafogo. E ver que tudo, porra, era uma molecada, mano. A galera e tal. E, pô, tudo Molecada. acontecendo. Era isso, pô. Umas baias separadas, assim, com as funções. Assim, não, aqui é futebol internacional, aqui é sei lá o quê, né? Tu lembra o ano que isso foi isso? Cara, não, pô, eu vou 2012, lembrar. Deve 13. ter sido isso aí, 2011, por aí. Foi antes de mim. Era. Eu tava no. É porque teve um projeto que eu acho que era a tua cara até aqui, que era um bagulho meio de rádio, assim, era Aham. pra narrar pra rádio. O Otávio Neto e o Fernando Campos foram revelados nesse projeto. Nesse projeto aí. Adonando. Caraca. Eles era setorizado por torcedor. Eu acho que era um projeto da Brahma, lembra? Brahma Fla, Brahma Flu. Aham, aham. E aí a equipe do Vasco eram os dois, era o Otávio e Donan. Caraca, mano. Qual é, meu parceiro? Bom, essa aí é um pouco da história do Hitchcock e do esporte interativo. Pô, me dá nostalgia e os caralho, mas quero lembrar você, por que eu reagi a esse vídeo? Porque, mano, primeiro, se você quer alguma coisa, você tem que, entre aspas, pagar pra trabalhar no início. Ou receber muito pouco. Ok? E quando você tá num lugar desse, onde o jovem tem muita responsabilidade, você cresce muito mais rápido. Você aprende muito mais rápido. Versus, cara, se um cara entrasse na Globo, ele ia fazer só aquilo ali e ele ia ficar escondido debaixo do tapete por muitos, muitos anos e o dono da emissora nunca saber que ele tá ali. Entendeu? E, cara, realmente o esporte interativo revelou muita gente muito pica hoje do esporte. E eu sou grato a isso. Então, aqui vai o meu agradecimento ao Henrique Marques, ao Luiz Felipe Freitas. Ah, esqueci do Luiz Felipe Freitas como narrador. Luiz Felipe Freitas, ao André Henning, ao Fábio Cabral, ao Otávio Neto e, especialmente, acima de tudo, a Bruna Vitória, por ter me colocado lá. Edgar, que era o dono, Klaus, que era o CFO. Mas é isso.